Paz seja com todos os irmãos de novo. Glória a Deus. Hoje quem vai ministrar sou eu. Quem vai orar é a irmã Valéria. Ok? Cadê aqui? Se eu parar um pouquinho é porque eu estou admitindo alguém, irmãos. Eu quero começar aqui, antes de orar, lendo aqui Tiago, capítulo 1, do 1 ao 8, e depois do 22 ao 24. Até porque a introdução é meio longa, eu não vou ler nenhum versículo. Tiago 1 fala assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plenação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Tudo passa e passa depressa. Agora o 22. E se cumpridores da palavra e não ouvintes, apenas enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue o seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra. Este homem será abençoado em seu feito. Amém. Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. E eu me incluo nesse nós, Senhor. Eu estou aqui para aprender de ti, Senhor. Se for para ser corrigido, que eu seja, Senhor. Senhor, usa-me, Senhor, para que esta palavra caia em terreno fértil. Transforma os corações, Senhor. Abre olhos e ouvidos espirituais. Proteja, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora e que algum dia chegará a ouvir esta palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, Tiago, quando eu li esse primeiro capítulo, ele se assemelhou a uma carta de despedida, né? Porque ele seria morto, né? Pela sua fé um pouco depois. Ou a um testamento, eu posso comparar também. Ele fez como Pedro, nesse ponto. Ele rogou aos discípulos que não desistissem. Que mesmo passando as mais diversas provações, seguissem em frente. E vamos fazer alguns paralelos com o dia de hoje. Por exemplo, eu, pastor Alfeu, o irmão Ivan, o irmão Rodrigo e mais alguns irmãos e irmãs dependem de vendas ou de trabalhos diários. E graças a Deus nós temos recebido nosso maná diário, em meio a um período que particularmente para mim se compara ao período da pandemia. Ou com, né? Ou às vezes, vamos comparar aqui o que a gente está passando com uma academia, ou com uma aula de educação física. Elas são inevitáveis, né? Quando você começa. Aí o corpo dói com força, mas quando o corpo se acostuma, você vai aguentando cada vez mais peso. É isso que Tiago nos alerta. Né? E ele nos alerta também para que nós nos apeguemos a Deus e peçamos a Ele forças para continuar. E que nós também devemos pedir sabedoria. Porque o que acontece, irmão, às vezes nós confundimos prova com tentação.
E não é verdade. Deus não tenta ninguém. Eu vou ler agora os versículos 12 e 14, né, nesse mesmo capítulo, para a gente, para mostrar um pouquinho do que eu estou falando. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. E homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Eu entendo a tentação mais ou menos com aquela situação. Quem estudou na década de 70 e na década de 80 sabe. Estava aquela bagunça na sala de aula, o professor entrava, bem sério, falava, agora guardem as suas coisas, tira uma folha de caderno e vamos ter uma prova. Né? Isso era para prejudicar os alunos? Não, mas era para medir como que os alunos estavam. E quando não ia bem, nessa prova surpresa, a gente tinha a oportunidade de se dedicar um pouco mais, se preparar um pouco melhor. Né? E não adianta ficar moendo ou reclamando do professor, né? Porque alguns pensam assim, esse professor não tem nada melhor do que fazer do que ficar dando prova surpresa, e outros ficam tristes, achando que não conseguem absorver o conteúdo, e por isso foram mal. Então, o que Deus nos diz nessa pequena ilustração que eu acabei de falar? Eu te mandei uma prova e você não foi bem. Então, melhora. Bola para frente. E essa bola para frente é pedir mais fé, é pedir mais sabedoria. Porém, que o nosso pedido não tenha sombra de dúvida e que nós vamos receber. Porque da mesma forma, irmãos, que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, se eu e você olharmos para trás hoje, nós não vamos ser dignos de receber o que o nosso Pai nos oferece. E oferece com muita alegria, né? Como está escrito aqui no versículo 5. Muitos, né, que eu disse acima, muitos de nós somos vistos como loucos pelo mundo. Por quê? Porque a gente apanha, 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 e mesmo assim a gente ainda crê em Deus. Tem pessoas que, às vezes, quando apanham muito, elas falam: Meu, não dá, eu vou desistir. Mas nós não. Se os irmãos depois tiverem a oportunidade de ler, entre o versículo 9 e o 21, que foi o pedaço que eu pulei, vocês vão ver a falta de fé. Nós somos trinos. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, diferente dos animais que têm apenas corpo e alma. Sendo que o espírito é uma concessão do próprio Deus, que deu tanto para bons quanto para maus. Todo homem possui o Espírito de Deus. Se deixa o Espírito agir, é uma outra história. Mas todo mundo tem. E vai ter que devolver na morte. Né? Então são sempre dois, carne e alma. Na verdade, se a gente contar com o mundo, são três. Contra um, que é o Espírito. E aí, se a gente pensar na parábola do rico insensato, né, dos armazéns, que falou que ele já ia construir armazéns maiores e ia descansar a alma. A nossa alma ela quer descanso, mas não é só ela, o nosso corpo também quer descanso. Se nós lermos Provérbios 6, do 5 ao 9, está escrito assim: livra-te deste compromisso, como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza, e você sabe, mesmo não tendo chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Como eu disse antes, né, de falar esse versículo, o nosso corpo ele pede tudo, menos trabalho. O Espírito Santo que está em nós,
ele só terá força para subjugar a alma e a carne e o mundo se nós dermos uma mãozinha para o Espírito Santo, se nós dermos dois joelhinhos para o Espírito Santo. Vamos nessa noite, irmãos, crer que por mais que esteja nublado na nossa frente, nós estamos no caminho certo, que nós estamos na direção certa. Algumas vezes, né, que tive o privilégio de dormir no litoral, eu gostava de olhar pela madrugada o mar. Aí você para assim na praia, aí tem um ponto que você para e que você não enxerga nada. É aquele breu. E aí você não tem coragem de ir para sua frente. Você ouve o mar, você ouve o barulho do mar, mas você não tem coragem, porque você não vê nada. Ou na época que eu estava lá de Paraná, em Rondônia, quando a gente andava à noite, não precisava de iluminação elétrica. As próprias estrelas iluminavam a rua que você andava. Então, limpo pelo céu. Os marinheiros, irmãos, eles usam uma bússola, e por mais que eles não estejam vendo nada, eu falei essa questão da praia, se eu olhasse para trás, eu via a calçada, via a rua, via prédios ou casas. Agora, se você está num barco no meio da noite, qualquer lado que você olhar, você não sabe. É tudo igual. Mas eles usam a bússola por quê? Porque a bússola mostra um caminho. Ela mostra o norte. E qual que tem sido o seu norte, irmão? Você está indo para qual caminho? Eu tenho tentado viver o meu caminho pelo meu norte como Jesus Cristo Nazareno. E essa questão da iluminação natural, não sendo algo feito pelo homem, como luz elétrica, vela, ela faz voltar, ali no versículo 22 em diante, ela me mostra algo que é o seguinte, que é assim, você percebe que você está errado, mas você não quer admitir. A dor de admitir o erro é maior do que você virar e consertar o caminho. Você acha muito feio falar que você está errado, que você é pecador. Afinal, você tem uma imagem a zelar. E essa imagem, ela é importante para você. Ela é importante para o mundo te ver. Você, né? Às vezes você quer mostrar uma imagem. E como Deus é amor, você acha que ele entende. Afinal, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa de família. Mas o que é mais importante, irmão? Estar de bem com Deus ou estar de bem com o mundo? Hoje em dia, com tantos filtros nas redes sociais, né? Nos aplicativos, você tem um monte de filtro que a sua cara fica linda. Você tira todo tipo de defeito do rosto, do corpo. E aí nós somos tentados a achar que você vai aplicar um filtro de santidade e que Deus vai dar um like. E vai comentar. Tá legal. Nós somos filhos. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Né? E aí, como infelizmente nós não temos visitantes nas nossas lives, somos apenas nós mesmos, então eu digo que aqui todos são batizados e não são bastardos. Nós não somos como os muçulmanos, que têm várias mulheres, os homens são forjados para a guerra. Afinal, nós somos filhos. Nós não somos como os filhos das trevas, que acreditam em outros deuses com D minúsculo. Não, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E é exatamente por isso que ele nos pede que nós nos repensemos de forma séria. Que leiamos a sua palavra não só como um livro, mas como um alinhamento para a alma. E aí eu repito os versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho.
porque ele contempla-se a si mesmo, segue o seu caminho e logo se esquece que tipo de homem ele era. Então você não fica com a sua imagem do seu rosto o dia inteiro na sua mente. Você viu, deu aquele tapinha, arrumou o cabelo para quem tem e beleza, toca a vida. Sabe quando um casal briga, tem uma discussão, daí estão sentados no sofá, aí ficam os dois olhando para frente ali na televisão, quieto, aí passa uma meia hora, um dá uma olhadinha, outro dá uma olhadinha, tem um rabicho de olho, aí os dois vão dando um pulinho assim, pequenininho, em direção ao outro, né? Aí dá um sorriso e tal, aí volta as boas. O pecado acontece mais ou menos assim. Você olha para o pecado, você dá um sorrisinho, o pecado dá um sorrisinho para você, aí você vai e peca, aí depois você fica triste. Essa situação é como você culpar o garçom de um rodízio porque você comeu demais e você saiu passando mal. A culpa não é do garçom. O garçom, em tudo que eu estou falando, o garçom e o diabo, com o pecado, eles fazem a mesma coisa. Eles ficam rondando o salão oferecendo. Aceita? Cabe a você aceitar ou não. Então, aceita? Se você falar não, ele passa de tudo. E vai oferecer para outra pessoa. E aí você passa mal porque comeu demais e a culpa é do garçom. E aí você pensa que a culpa é do diabo. Eu já ouvi uma frase uma vez que fala assim: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E para encerrar e passar para a irmã Valéria, eu quero ler o versículo 26 e 27 da nossa reflexão. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Repito, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Nós temos prova surpresa, só que a provação, se a gente não tomar cuidado, ela vira tentação. E se a gente consumar a tentação, nós pecamos. E a culpa não é de Deus. Deus precisa saber até que ponto nós estamos preparados para saber até onde Ele vai conseguir nos usar. Você não vai pedir para um mecânico consertar o seu coração. Deus não vai pedir para você uma coisa que Ele não te capacitou. Mas, se você é mecânico, tem que ser um bom mecânico. Se você é cardiologista, tem que ser um bom cardiologista. Se nós somos servos, nós temos que ser bons servos. E aí sim, Ele vai poder nos usar. Amém? Agradeço a oportunidade e passo para a irmã Valéria. Em nome de Jesus.